Olá, gente! Bom, estamos aqui, terceiro vídeo da leitura, análise desse conto da Chave Dourada de George MacDonald. Eu acredito que já deu para perceber que esse conto ele é muito mais profundo, ele carrega muito mais significados e lições para as nossas vidas do que uma simples leitura superficial nos daria. Óbvio que aquela coisa, né, gente? Se a gente for tratar aí de psicanálise, os códigos ficam ali, você entendendo-os ou não, mas é uma perca de tempo, sendo nós adultos, sendo nós filhos da luz, onde a palavra nos instrui a crescer em sabedoria, deixar passar mensagens reveladoras tão grandiosas que grandes homens do passado deixou encriptada e codificada para aqueles que têm entendimento alcançar. A própria palavra e escritura, ela se usa disso, né? Eu acredito que o homem, ele consegue recriar tudo aquilo que de fato é bom, porque se é inspirado pelo Espírito Santo, o padrão também segue, tem aquele design. Então a própria escritura ela tem muitas parábolas, tem muitos códigos. O mais famoso de todos, o 666, quem tem sabedoria compreenderá o que quer dizer. E poucos hoje têm o entendimento para poder realmente discernir aquilo dali. E isso não vem como revelação mística, isso vem com conhecimento, com estudo, com intelecto. Eu preciso estar abastecida. Eu preciso fazer a minha parte para assim, se o Espírito Santo desejar, ele vem e ele revela os seus segredos, mas se usando daquilo que a minha mente tem abastecida. Bom, no último vídeo eu fiz uma relação entre a personagem Novelo e sobre as instituições religiosas. E eu, Érica, né, pude ali colocar em dúvida, falei, será que George MacDonald, através dessas figuras, desses códigos, ele também estava querendo deixar um recado para os amiguinhos religiosos dele, institucional? E aí muitos podem se questionar, imagina, essa menina tá doida, ela não sabe o que tá dizendo. Aí eu fui pegar o próprio homem, George MacDonald, e ouvir dele o que ele deixou aqui escrito, o que ele está falando sobre instituição religiosa. Aqui, ó, ícone 19. Sem massificação. Não há massificação dos homens com Deus. Quando ele fala de homens reunidos, trata-se de algo como um corpo espiritual e não de uma missa. Bom, acho que mais claro do que isso, né? Então, sim, George MacDonald ele chegou a essa compreensão de que estar reunido em Deus, o corpo, a igreja, ela é um elo de espiritualidade e não estar dentro de templos de pedras, né? Ali para dizer que de fato estar com Deus, que isso é massificação e não adoração. Mas enfim, outra coisa também, vamos colocar aqui, ó, ícone 14, e que ele tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje, porque hoje o vídeo, o que eu vou abordar aqui é bem pesado para quem ainda não conhece esses códigos e passa a ser impactante. Difícil de digerir de primeiro, mas são códigos que fazem toda a diferença. Fecha as nossas questões interiores, fecha o entendimento para você ligar os pontos de muitas outras coisas, né, que você até hoje busca a resposta e não encontra. Mas esse ícone 14 está dizendo assim: a verdade é a verdade, seja ela proveniente dos lábios de Jesus, seja ela dos lábios de Balaão. Gente, isso é muito forte. Óbvio que os frutos dizem quem é a pessoa. Mas, por exemplo, não é porque Balaão era
quem foi quem foi, que aquilo que saiu da boca dele, necessariamente eu devo julgá-lo como completa mentira e desprezar. Porque não é sobre quem fala, é o que fala. A verdade, ela está espalhada em todos os cantos. Todas as fés têm um ponto de verdade, tem uma pérola perdida ali dentro. Até porque Satanás, ele é astuto, gente. O ser humano, ele precisa de um fio, de algo que ele possa se agarrar e ter convicção para ele se manter ali dentro daquela fé, daquela comunidade, daquele padrão. Para ele sujeitar o seu cérebro, o seu ser e da sua família dentro de um lugar, ele precisa acreditar cegamente que ali tem pontos de verdade. E todos os lugares, todas as instituições, todos os mitos, todas as lendas têm uma pérola e um ponto de verdade. Agora, como eu vou saber e diferenciar o profano do sagrado com o Espírito Santo? Ele é o nosso termômetro. Ele que nos revela o que está oculto. Ele que nos completa aquele fio da meada que foi colocado em nossa mão, mas que foi oculto o restante para que nós não tivéssemos a verdade por completo. Satanás, quando ele disseminou, quando ele explodiu a verdade no mundo, espalhando-as e ocultando-as em muitos outros lugares, ele fez isso com uma intenção, para que aqueles que buscam encontrá-la só fiquem com pequenos fragmentos, mas não tenha ela por completo, dificultando a sua caminhada. E aí o que acontece? Acontece que fica aquela discussão, aquela brigaiada entre irmãos, não porque eu tô certo, porque eu tô com a razão, quando na verdade, né, se todos buscarem humildemente abastecer seu intelecto, pôr para pensar, raciocinar, voltar à origem, voltar para o berço da língua, dos segredos e dos mistérios que é o hebraico, lá todos os nós serão desfeitos. E por que eu já comecei aqui esse vídeo com esse discurso todo antes de começar a leitura? Porque hoje, se você primeiro não se colocar à disposição para ouvir, depois buscar e estudar sobre esse assunto que eu vou abordar aqui, que é o quê? O que aconteceu no Éden, gente? Eu estou partindo da premissa de que eu estou conversando com adultos. Aqui não é uma aula de análise literária para criança. O meu foco, o meu alvo, o meu talento é de conversar para adultos, para mestres. É de entregar as chaves que abrem portas que jamais você vai conseguir acessar em outros lugares. E não é porque outras pessoas não as têm. Tem, mas é a coragem de dar a cara a tapa. Principalmente assim, na mídia, na rede social. Está disponível a ataques, a insultos, a infâmia. Porque, olha, eu vou ser bem sincera, se no final desse vídeo que eu consegui gravar, eu ganhar o apelido de herege e gnóstica, eu acho que eu já cumpri o alvo e a missão do propósito para qual eu vim para cá fazer. Porque foram os mesmos nomes que chamaram o próprio escritor do conto, George MacDonald. Ele foi acusado de ser adepto a teologias germânicas, gnosticistas. Então, se eu for passada, né, for chamada por isso, então eu cumpri o meu propósito. Sinal que de fato eu consegui encostar o dedo e trazer à luz aquilo que ele deixou escrito no conto. Quando na verdade não é. E aí eu vou abordar outro assunto ainda agora, antes da leitura. Nós, a igreja, ela passou por um tempo onde tudo era pecado. Os líderes religiosos afastou
as crianças, os pais de muitas coisas que eram importantes para a educação e enriquecimento intelectual, como livros, desenhos, coisas que nós não tivemos, muitos não tiveram, principalmente de quem veio de igrejas tradicionais, foi criado dentro dessas bases. Tudo era do demônio, tudo era do capeta. Quando não, passamos por essa fase, aí chegamos numa fase recente, bem recente, de que veio a luz. A ignorância e as vendas caiu dos nossos olhos em relação a isso. Bora correr atrás do prejuízo para nós e para os nossos filhos, porque aquilo que nós não quer, aquilo que passamos, aquilo que temos dificuldades hoje por falta de alimentar nossa mente com essas ferramentas, sofremos por isso, nós não queremos para a próxima geração. Entendemos a importância do domínio da linguagem em todos os sentidos, principalmente a simbólica. A igreja hoje é analfabeta simbolicamente falando, que é a língua espiritual. E as pessoas, elas se enganam, elas acham que linguagem espiritual é sair falando enrolado, dando sapateada e charamuia por aí, quando não é só isso. Não é. Principalmente para eu poder lidar, viver nessa terra, expandir o reino, trabalhar no reino. E aí, o que acontece? Vamos conhecer mitos mitológicos. Vamos conhecer os mitos. E eu sou a favor disso. Eu que mais leio, eu que mais, sempre tive envolvida nesse mundo. Sim, temos que ler os mitos gregos, nórdicos, finlandeses, escandinavos, romanos, hindus, egípcios. Vamos conhecer quem são os capetas e as potestades com qual lutamos. Ah, mas Érica, você acabou de dizer que não devemos levar tudo para o lado espiritual e achar que é tudo capeta. Sim, concordo, e eu consigo com inteligência analisar cada mito com arquétipos da psicologia humana, emocional, dos vícios, das virtudes, da moral. Eu tenho esse conhecimento e essa formação. Mas eu não posso fechar os meus olhos e deixar, por exemplo, como nesse livro aqui, ó, o Mártir do Coliseu, os Mártires do Coliseu. Ó, se você puder, leia esse livro. Esse livro, ele é um compêndio de relatórios históricos. Então, aqui não é falácia. Aqui não é historinha. Aqui são histórias que foram registradas, tá bom? Em documentos latinos, ou seja, realmente é provado a existência desses acontecimentos. Não é só falácia. E aí, eu vejo que teve um tempo da perseguição da igreja primitiva sobre o comando de Galério, que governava a província de Ilíria, e que foi o tempo mais aterrorizador da igreja primitiva, onde ele fez uma lei, dando autoridade para todos aqueles que fossem judeus cristãos, fossem perseguidos e mortos, fossem destituídos da sua cidadania, do seu dinheiro, da sua liberdade. E detalhe, não era só ser preso, não era só ser morto, era ser realmente injuriado, maltratado, esfolado. A morte para esses deveria ser morte de sofrimento lento, se possível, para gerar mais e mais e mais e mais desespero na vítima. E aí, uma das principal, na verdade, causas aonde eram colocados os cristãos para determinar quem era fiel e quem não era diante de estátuas de deuses mitológicos. Todo o comércio daquele tempo, nesse império, tinha estatueta de algum deus mitológico.
Só comprava, só vendia, só ia e vinha quem diante desses deuses mitológicos se prostrava, acendia incenso e o adorava, negando o Deus de Israel. Então, peraí. Calma aí, eu não posso tirar o consenso do meu entendimento e levar para um lado que os mitos é só paz e amor, é só historinha de faz de conta. A criação da imagem e do arquétipo dele, mesmo quem conhece a história sabe que foi revelado por deusas míticas no alto de um monte para Hesíodo. Olha lá, a cronologia, a genealogia dos deuses, gente, foram revelados através de um transe espiritual para um cara em cima do monte, que a Bíblia fala que as pessoas subiam em monte para invocar o quê? Potestades, demônios. E revelou a ele toda a genealogia. Quem estuda sabe. Ó, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Um bom livro de mitologia para você também. Coloca aí na lista. Então, eu preciso entender que esses arquétipos, essas figuras, elas poderiam não ser a representação real de potestades, de principados, de hostes e de demônios, mas a força que era movido para as pessoas invocá-las eram sim diabólicas. Sacrifícios eram pedidos e eram oferecidos. Profanações eram exigidas e eram prazerosamente entregues aos altares das libações. Cristãos, judeus foram mortos. Olha esse aqui, ó. Eu vou até ler. Gente, pode parecer que não tem nada a ver com o que eu vou ler aqui da chave dourada. Mas eu preciso puxar essa reflexão na tua mente para você entender o porquê que esconderam de nós, na humanidade, a mitologia hebraica. Você vê mito de tudo que é povo, de todos os deuses, e aí as pessoas acham que a mitologia hebraica é só o que está na Bíblia, e não é. Um dos livros que mais fala sobre a verdadeira cosmovisão da mitologia hebraica, da história real do povo hebreu, da criação do mundo, dos acontecimentos, livro de Enoque, arrancaram das Sagradas Escrituras. A igreja primitiva sempre teve acesso a esses livros. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, só para concluir o raciocínio do que eu iniciei. Nós chegamos num tempo onde foi desperto que é necessário sim o conhecimento dos mitos. E eu concordo e assino embaixo. Mas eu também concordo e assino embaixo que eu não posso relativizá-los. Eu preciso ser coerente e entender que sim, eles são envoltos por uma energia diabólica. E a partir do passo que eu concordo que deles eu devo conhecer e que eu preciso apresentá-lo aos meus filhos, e aí cada um buscando a Deus e conhecendo a tua pecinha que o Senhor te deu como presente, saberá como fazê-lo. Eu não posso negar a dar ouvidos e entender a história hebraica que as religiões ocultam desde o princípio, porque é lá que está a chave da libertação de todos da escravidão desse mundo. É lá que estão as respostas. Então, como eu posso abrir a boca, fazer um pedestal, pegar um megafone, incentivar a igreja a ler mitos de outros povos, de outros deuses? E aí, quando eu falo da história do povo hebreu, que estão em livros
que estrategicamente ocultaram da igreja. Aí eu não posso porque é heresia. Aí não dá. Então, eu vou ler, tá? Isso aqui é notícia de reportagem. Isso aqui, ó, aconteceu. Para você ver como que era em relação aos mitos romanos. Para descobrir os cristãos, eles recorreram a certos estratagemas maliciosos, porém ridículos. Além dos espiões da corte, cujo nome era Legião, foi decretado que se pusessem ídolos em todas as lojas de suprimentos, a fim de que a mínima coisa necessária à vida não pudesse ser comprada, sem que se sacrificasse aos demônios. Em toda a praça, fonte, padaria, açougue, havia uma estátua de algum deus fabuloso, mitológico. Uma caçoula com fogo e uma caixa de incenso. Qualquer um que desejasse comprar deveria primeiro queimar algum incenso ao ídolo. Um oficial do governo estava lá para insistir na absurda homenagem aos demônios. Eram tais os excessos e a avidez pelos sacrifícios que pessoas idosas que havia anos não saíam de casa foram arrastadas às praças públicas para queimar incenso. Criancinhas no colo da mãe eram obrigadas a juntar-se nesse escárnio blasfemo ao Deus verdadeiro. E aí? Mitos romanos, gregos, celtas, principalmente os celtas, tá? Porque aqui também tem muito da visão dos mitos celtas. É só faz de conta? É só arquétipo da psicanálise humana? Isso ninguém ensina na escola, muito menos nas igrejas. Que eles também foram usados como peça de troca da alma das pessoas no tempo passado. Porque para quem me acompanha já sabe que eu sempre falo e explico, o apocalipse, a perseguição, a besta, ela é atemporal, acontece no fim de cada era, de eras em eras ela acontece porque a Bíblia nos diz assim quando você conhece o código correto. Os chifres, a cabeça da besta, é de era em era, porém haverá uma era final, uma contagem final de aflição superior a todas as outras como nunca antes houve, que é essa pela qual a igreja de hoje espera. Então, tudo isso, esse sermão todo de quase meia hora, é para você pensar. Primeiro, nem tudo é o diabo, óbvio que não é. E mesmo que seja, a minha obrigação como igreja é conhecer o inimigo com quem eu estou lidando. Satanás ganha os crentes porque todos eles são burros e medrosos, ignorantes, a tal ponto de rejeitar a própria sabedoria do céu, de negar e negligenciar a identidade do próprio Salvador que se professa. Então, hoje eu vou apresentar para você a Gênese na origem. O mito que todo mundo esconde, oculta. O que aconteceu no Éden? Voltando lá. Você é adulto e adulta. Você acha mesmo que Eva provocou o que provocou comendo um frutinho, gente? É sério isso? Vamos começar a leitura? Vamos entender isso? Depois, se você quiser entender melhor sobre esse assunto, existem certos canais de amigos, irmãos meus, que tem aqui, já está aqui no YouTube há muito tempo. Eu vou deixar aqui na descrição, vou tentar, que eu não sei mexer ainda nessas coisas, gente, eu vou tentar, vou colocar aqui embaixo na descrição.
o nome do canal de cada um deles. Vocês entram lá e vocês pesquisem, porque lá o estudo é profundo, detalhado, letra por letra, algoritmo por algoritmo hebraico na Bíblia no seu original. Vamos lá, paramos a leitura no vídeo número 3 com a Novelo, 3 ou 2? 2, acho que é 2, com a Novelo indo dormir. Ela tomou banho, ela foi limpa, ela foi trocada, e aí a avó colocou ela na cabana, deixou ela lá dormindo, enfim, e ela se entregou aos sonhos mais estranhos e adoráveis, e a linda moça estava presente em todos eles. Pela manhã, ela acordou com o farfalhar das folhas sobre sua cabeça e com o som de água corrente, mas, para sua surpresa, ela não conseguia encontrar nenhuma porta, nada além dos musgos que cresciam na parede daquela casa. Então, ela rastejou por uma abertura no pergolado e foi até a floresta, onde se banhou em uma nascente que corria alegremente pelas árvores e se sentiu ainda mais feliz por estar na lagoa da sua avó. Ela estava limpa e arrumada, e depois de colocar o seu vestido verde, sentiu-se como uma moça. Então, vamos lá. Ela sentia que a moça estava presente em todos os sonhos. Qual é o sentido disso? Eu acordada ou eu dormindo, passo a ter a presença inseparável do Espírito Santo, da Ruach, porque agora eu sou morada dela. Eu tô ligada, eu tô unida, eu estou em comunhão com ela. A minha casa agora é dela. Água corrente, ela estava ali ouvindo o barulho de águas correntes. Jesus disse: aquele que me receber, de ti farei fluir fontes de água viva. Depois ela procurou porta para sair daquele lugar e ela viu que não tinha porta nenhuma. E aí ela encontrou um buraquinho no chão, onde ela se rastejou por aquela abertura e foi para a floresta. Rastejar. Na Bíblia, em Gênesis 3:14, é o único lugar que você vai encontrar essa palavra, rastejar. Vocês sabem qual foi o motivo dessa palavra? Foi uma sentença. Quem recebeu essa sentença? Satanás, a serpente que estava no Éden. Deus disse a ele que ele comeria do pó. E muitos adultos hoje ainda pensam que ele era uma cobra de perna e braço, e dali então todas as cobras animais no mundo passou a não ter perna por causa do capeta. Não é isso? Sendo que os animais foram criados primeiro, os animais da dimensão foram criados primeiros da situação aqui do BO. Deus condenou Satanás a comer do pó, que simboliza o pecado do homem e da mulher. Nós fomos feitos da terra. E tudo aquilo que fazemos que está em desacordo com as leis e preceitos de Deus é pó, é morte. Porque do pó viemos, ao pó voltaremos. Só que esse ao pó voltaremos, para nós o significado e o símbolo é de morte. Então Satanás, os demônios e as potestades, todos se alimentam dos pecados. É por isso que eles tanto fazem para derrubar o homem nas suas paixões. Energia, pecado gera energia baixa. Nós somos o para-raio nessa terra que recebemos a energia vital de Deus. Porque estamos ainda sob misericórdia. A humanidade inteira, tá, gente?
Aqueles que recebem Cristo como seu Senhor e têm o Espírito Santo em si, têm essa benção dupla, duplicada. Passamos a fazer parte da dimensão do éter também. Expliquei isso no último vídeo. Somos seres elétricos. Satanás e sua corja foi cortado da ligação e da comunhão com Deus no sentido de receber essa energia, esse alimento, que é a única fonte capaz de nos dar subsistência nesse mundo. Então, para eles continuarem ali vivos, operantes, eles têm que comer, se alimentar de uma fonte. Se não tem Deus, vem de quem? Dos homens? De que tipo de homens? Os pecadores. E quem que não é pecador nessa terra? Uns mais, outros menos, mas todos somos. Os nossos pecados alimentam o reino das trevas. Te assustou isso? É por isso que hoje, mais do que nunca, nós vamos abordar aqui um pouquinho mais à frente a droga, o álcool, o vício da pornografia, o vício de tantas outras coisas, a corrupção do imaginário do ser humano desde a mais tenra idade. É para fazê-los bateria de geração de alimento para o império satânico. Escravizá-los em seus pecados, para que cada vez afastá-los de Deus, afastá-los do bem, afastá-los da ordem, afastá-los da inteligência, para que cada vez mais eles se enrolem e se aprisionem e sejam alimentos para o diabo. Massificações, como disse o nosso amigo George MacDonald. Seja contornando e moldando a sua mente de modo de pensar político-religioso, social, cultural. É um meio de aprisionar sua mente num padrão, limitando o conhecimento à verdade, porque a verdade te liberta. Uma vez liberto, tu não é mais ração do capeta. Uma vez consciente de quem você é e do funcionamento espiritual e qual é a nossa participação e a nossa culpa em parcela de sustentar esse império das trevas, isso te gera um temor quando você ganha essa consciência. E você não quer mais ser partícipe dessa indústria satânica de alimentação. Vamos partir agora para a psicanálise, para não dizer que eu tô doida e espiritualizando tudo? Pesquisa aí, gente. Vocês têm que pesquisar tudo que vocês ouvem. Tudo que eu falo. Vai estudar. Por si só. O rastejar para a psicanálise. O símbolo, o arquétipo. É como se ela estivesse voltando para a raiz e para a origem. Descendo ao mais baixo da sua humanidade. Para conhecer o que ficou para trás. Ela precisa conhecer a raiz da árvore que hoje ela viu. E aí você vai entender o porquê. No sentido da história, pelo caminho da análise que estou fazendo. A novela, ela precisava ver
para entender a justiça de Deus nos seus caminhos futuros e que já estavam próximos. Porque vocês sabem, né? Aqui eu não tô dando spoiler nenhum porque eu tô conversando para quem também já leu o conto. Assim, pelo menos, é o que eu pressuponho. Logo em seguida, Ellie Musguento, que é o menino, eles vão dar continuidade à jornada e eles vão imediatamente sair de um cenário de delícias, de conforto, de jardim, né, de segurança, e eles vão adentrar num cenário totalmente hostil. De pedras, dificuldades. Então, a Novelo, vamos lá, no arquétipo de alma, ela precisa voltar lá atrás, no passado. Ela precisa ver o motivo que justifica aquela caminhada dura. Um caminho cheio de cardos e espinhos. Continuando a leitura. Aí, detalhe. Depois, só um pouquinho. Você vê, ela se rastejou, ela dormiu na cabana. Ela foi dormir limpa. E por que depois, quando ela acordou, ela precisou de outro banho? De outra limpeza? E a gente vai perceber aqui nesse conto que várias vezes esse banho vai acontecer, esse batismo vai acontecer. Porque o cristão, ele não se batiza uma vez só na vida não, gente. O batismo físico, ele é só como uma ata de testemunho público. Mas o cristão verdadeiro, ele se batiza todo dia. O verdadeiro sentido de passar pelas águas é diário. Todos os dias eu tenho que sepultar o meu velho eu. E aí ela tem que tomar de novo esse banho. Por quê? Porque ela rastejou na terra. Ora, se a floresta que ela estava era tudo tão puro e santo, faria sentido a terra ter sujado ela? Vai ligando os códigos que George MacDonald deixou pra gente. E aí ela depois, quando se veste, ela se sente como uma moça e não mais como uma criança. Ela foi dormir como criança, ela saiu da cabana como criança e ela agora se sente moça. Agora vamos partir para a página 105. E aqui eu vou lidar com ela como Eva, como um indivíduo. Porque é assim que os códigos vai me dizer ser. E eu vou te mostrar. Ela passou aquele dia na floresta ouvindo os pássaros, as feras e as criaturas rastejantes e compreendia tudo o que eles diziam, embora não pudesse repetir uma palavra. Quem que ela estava ouvindo? Ela ouviu todos os animais. Aqui já me dá uma pista, até aqui no próximo ponto, dizendo que ela recebeu o discernimento de tudo, do ar, da terra e da água, das esferas físicas e das esferas espirituais. E entre as criaturas, ela conversava com um ser rastejante, uma serpente. Cada espécie falava uma língua diferente. Então, ela agora era poliglota espiritual. Isso não era só com os animaizinhos, porque quem estuda a psicanálise de contos sabe que cada animal também significa a personificação, um fragmento da personalidade humana. E aí eu vou voltar para o meu lado espiritual. Então eu posso dizer também cada elemento, cada fragmento do reino espiritual. Anjos, arcanjos, querubins, serafins, ufanins, tronos, poderes,
seja do bem, seja do mal. Inclusive, Eva conversava com uma serpente que já ali naquele ponto, àquela altura, já não era mais anjo do bem. Concordamos, né? No entanto, havia uma compreensão comum e limitada entre os habitantes da floresta. Por mais inteligentes e eloquentes que pudessem ser a conversa entre os animais e aquilo que eles conseguiam se expressar no seu pensar, aqui está dizendo que ela era superior em inteligência diante deles. Não foi assim também no jardim? O homem e a mulher foram a coroa da criação, semelhança dos deuses. Deus Pai, Ruach Mãe e Cristo Filho que já estava presente. Sim, quando eu vou no original, Elohim, no hebraico, é plural de deuses onde há presente os dois gêneros. Pessoas distintas, porque Deus ele não é andrógeno. Ele não é o símbolo do Bafomé carregando o feminino e o masculino junto nele. Ele é a família divina. Façamos o homem a nossa imagem. Nossa imagem. Homem e mulher os fez. Opa! E esse verso me afirma que havia alguém presente de gênero feminino. Eva, ela era mais inteligente, mas Satanás a enganou. Fez ela acreditar que ele era superior em inteligência do que ela e que ela ainda poderia ser mais inteligente se igualando ao próprio Deus. Ela não encontrava a moça bonita, mas sentia que ela estava próxima o tempo todo e prestou atenção para não sair das proximidades da casa, que era redonda como uma cabana de neve ou uma tenda. Então ela não conseguia mais ver a avó, a moça bonita, a Arua, que é o Espírito Santo. Ela não via a presença dela física, mas ela sentia que ela estava próxima o tempo todo. Por quê? Porque quando temos comunhão com o divino e com o sagrado, ele está conectado com a gente, aonde a gente for. Se subo aos céus, lá tu estás. Se desço no mais profundo do abismo, lá tu também estás. Nada escapa diante dos olhos do nosso Deus. Nenhum fio da nossa cabeça, nenhum pensamento se escapa da onipresença e da onisciência. Essa parte onde fala que ela prestava atenção porque ela estava como se fosse perto de uma tenda. Isso aqui é uma ambiguidade de interpretação. Porque logo em seguida ela fala assim, ó. Ela não conseguia ver nem porta nem janelas, porque a casa não tinha janelas e embora fosse cheia de portas, todas elas abriam de dentro para fora e não podiam ser vistas pelo lado de fora. Lembra o primeiro vídeo para quem está aqui acompanhando? As rodas da alma, as portas internas que temos e que somente nós podemos abrir e dar legalidade para o mundo espiritual acessar, seja ele sagrado, divino, Deus Pai Celeste
ou sagrado profano, Satanás e seus anjos. Eis que bato à porta. Se me convidares e abrires para entrar contigo, eu cearei. Paulo fala que o nosso corpo, ele faz essa representação linguística. O nosso corpo é como uma tenda temporária. E que nós estamos aqui na expectativa de alcançarmos novos corpos. Deixando essa tenda terrena para acessarmos aquilo que há no céu de superior e eterno. Não é isso que Paulo diz? Portas internas, rodas da alma, chakras, a linguagem aí mais popular para fácil entendimento. E aí, exatamente esses códigos me são dados antes do parágrafo que vai me contar os códigos do que de fato aconteceu no Éden. E os antigos sempre tiveram acesso aos grandes ministros, reverendos, sérios, porque todo aquele que busca encontra resposta. Sabia? Ela estava aos pés de uma árvore. Então vamos lá. Novelo, vou colocar ela aqui como se ela tivesse de fora do acontecimento, assistindo uma cena do fato que aconteceu lá nos tempos antigos, no Éden. No Éden. Debaixo de uma árvore. Veja bem, 2 vezes teve interações dela com a árvore aqui. A primeira foi aquela vez que a árvore tentou estrangulá-la e matá-la. E depois, quando ela tentou se justificar para a avó de que ela estava suja porque a culpada tinha sido a árvore, que a deixou daquele jeito, suja e machucada. Aí agora ela é colocada de fora de uma cena para entender a circunstância. No caso, ela seria você, leitor, para você entender a circunstância. Estava aos pés de uma árvore em meio ao crepúsculo, onde a luz já está baixando e as sombras está começando a ganhar terreno. Logo após a conversa com os animais e principalmente com uma criatura rastejante. E aí a novelo começou a ouvir uma discussão entre uma toupeira e um esquilo. Discussão, briga, confusão, quebra de comunhão. Quem estava no meio dessa treta? Uma topeira e um esquilo. Um animal masculino e um animal feminino. Os dois mamíferos, animais da terra. E você sabe que pela psicanálise de contos, de mitos, animais são sempre representações de personalidades e fatos dos homens, humanos. Não precisa ser esperto para saber disso, né? Nessa discussão, a topeira dizia que a parte mais útil do seu corpo era o rabo. E o esquilo chamava a topeira de mão de pá. A escuridão havia adensado e Novelo notou algo que brilhava ao seu redor e alcançava o seu rosto.
Vamos lá entender isso aqui. Qual é o significado de toupeira no mundo espiritual, gente? O símbolo, vocês sabem? Primeiro vamos ver o símbolo do esquilo. O esquilo ele é esperto, ágil, ele tem a conotação de inocência. Aquele que é facilmente também manipulado. Só dá uma noz para ele. A toupeira não. A toupeira, por ela ter uma vida subterrânea, por ela fazer a casa dela, o esconderijo dela e ela viver mais debaixo da terra do que fora, ela já tem o significado de explorar o próprio mundo interior, da necessidade de buscar a verdade, de superar a ignorância. E também representa alguém que age secretamente, um traidor. Uma pessoa que age de má fé. Será que George MacDonald escolheu esses dois animais à toa? A árvore, gente, do conhecimento do bem e do mal, ela sim tinha um fruto. Enoque 32. E esse fruto, para ter acesso a ele, era o que estava. Satanás era o guardião dessa árvore. Ele era o querubim. Ele também era a serpente, porque ele também era um serafim, que significa serpente ardente. Uma hierarquia angelical. Érica, a palavra fala que é uma serpente, não é um homem, não é um anjo. Os serafes, essa hierarquia angelical, eles têm o poder de mudar de formas, assim como a cobra, a serpente, tem a troca da pele. E esse fruto da árvore do conhecimento que a gente vai ler aqui, ele é um fruto semelhante à uva, ou seja, um fruto que dá a possibilidade da fermentação, de extrair dali uma bebida que era necessária para aquela árvore, aonde levava a mente, elevava a mente através, vamos se colocar assim, de uma bebida alcoólica, vamos se dizer assim. Era o fruto que tinha ali. Só que para acessá-lo, não podia ser qualquer um. Existem hierarquias, existe tempo propício para todas as coisas. Por isso que havia uma ordem. Comerás de todos os frutos, menos desse. Aí isso serve de argumento para muitos, principalmente ateus, acusarem Deus de louco, insano e estrategista, brincador de futuro. Porque ele colocou no meio de uma árvore, de um jardim, uma árvore de propósito para aguçar o desejo e a vontade de dois seres inocentes, para que propositamente eles pudessem comer daquele fruto e ele se satisfazer com a sua ira e justiça. Claro que se eu leio do jeito que está na superfície, sendo adulta e começando a pensar e colocar as coisas, os botões, ligando os pontos, eu vou ver que fica um monte de lacuna. Fica incoerente a história do jeito que nos é contada, do jeito que traduziram, porque tem essa também, né? Tá manipulada a tradução. Eva e Adão não tinham maturidade para acessar esse fruto. Só que isso não significava que um dia, quando eles crescessem, amadurecessem e estivessem prontos para o fruto, eles não fossem acessar.
É claro que eles iriam acessar. Deus fez e colocou eles como zeladores, guardiões daquele jardim, para dominar tudo. Só que naquele momento a eles cabia o domínio da obediência. Satanás enganou Eva. Ela comeu do fruto. E se aproveitando disso, o que ele fez com ela, gente? Precisa dizer aqui? Ele roubou de Adão a primícia do corpo da mulher dele. Ele violou a pureza de Eva. Podem gritar, podem dizer que é heresia, eu não tô nem aí. Eu pensei, gente, 10 vezes em fazer esse vídeo. E 9 vezes eu ia fazê-lo, mas não abertamente. Só que eu falei, quer saber? Chega. Até quando aqueles que têm o conhecimento vão ficar retendo, falando em meia palavras? A igreja, ela tá do jeito que tá. E as pessoas estão do jeito que estão por não conhecerem a verdade. E a verdade nos liberta. Eu estou decifrando o que George MacDonald escreveu aqui. Você pode se revirar, se estribuchar, arrancar os cabelos, virar do avesso. Eu não tô me importando, porque eu não tô criando nada. Eu tô colocando nome nos bois, parágrafo por parágrafo. E você há de concordar comigo que isso tudo está fazendo sentido e os pontos estão se encaixando. Mesmo que isso esteja te enlouquecendo. É isso que ele tá querendo contar pra gente. Ele tá contando a história da humanidade. Esse conto é a história. Desde a queda, a pré-existência, a passagem no Éden, o porquê da vida difícil, do mundo hostil, da nossa travessia, da nossa limpeza, da nossa purificação, da nossa elevação e da nossa volta para casa. Esse é o resumo do mito. Só que ele está contando de um jeito que lá dentro das paredes, onde as pessoas estão massificadas, como ele fala no próprio livro, com as próprias palavras dele, não é contado. E aquele que conta é acusado de herege. Profano, mente maculada, com mitos pagões, gnósticos. Todo mundo sabe da história dos sentinelas, dos anjos que eram responsáveis para nos defender nessa terra contra a geração de Caim. E que chegando aqui, se corromperam, se apaixonaram pelas mulheres dos homens e as tomaram para si, gerando nelas frutos que eram aberrações. Os grandes heróis e titãs do passado, que daí vem a origem dos mitos gregos, celtas, é todos eles, dessa geração antediluviana, dos grandes titãs. Aí nisso eu posso falar, nisso eu posso pregar. Mas se eu vou dizer e dar detalhe dos bois do lado de cá, eu não posso. Você pode ver que qual é a arma do mundo satânico? Lascívia, libertinagem. Como que é a cultuação dos deuses pagões? Sexo, suruba, debaixo de árvores, montes. Adorações desses deuses com orgias, tudo envolvendo isso, bebida, droga, chás alucinóticos. Porque esse é o padrão da origem da queda.
Esse é o padrão. Por quê? Porque a mente humana cai no mesmo erro que Eva, no mesmo erro que Novelo. Ela foi feita para ser superior, para receber força do alto e dominar sob debaixo dos seus pés todas as criaturas. Superior em inteligência é isso que nos separa dos animais. A capacidade de ser inteligentes. O animal ele pode ter a habilidade que for, ele pode ter uma habilidade muito maior em certos aspectos do ser humano. Mas o que nos separa dos bichos é a inteligência, a capacidade de separar o bem do mal, de discernir o profano do sagrado, de escolher a quem adorar, a quem entregar meu coração. Então, sim, Satanás violou Eva. Paulo deixa isso escrito. Vamos falar, antes de ler Enoque, vamos ler Paulo. 2 Coríntios 11. A partir do verso 2. Pois o cuidado que tenho com vocês, ele está falando da igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios, vocês sabem que foi a igreja mais lascívia, mais safadona que teve, mais profana. Pois o cuidado que tenho com vocês vem do próprio Deus. Eu os prometi como noiva pura. Essa palavra noiva pura no grego é virgem. Eu os prometi como uma virgem a um único marido, Cristo. Assim como Eva era prometida virgem a um único marido que era para ser Adão. No entanto, eu temo que a sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida, violada, manchada, maculada de algum modo, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Paulo era doido. Ele colocou do nada ele puxou Eva num assunto aqui que não tem nada a ver alhos com bugalhos. Eu preciso dar um contexto. Deixa eu pegar a Evinha. Você acha que aquele povo não sabia do que se tratava? A humanidade até séculos atrás, antes da fé ser institucionalizada e virar domínio de só um ser cabeça pensante como líder, todos os povos sempre soube o que de fato aconteceu no Éden. Todos descendemos de Noé. Todos os 3 filhos desceram da arca, encucados com as histórias dos seus antepassados antediluvianos. E não só de ouvir falar, eles viram. Eles viram o que as grandes águas enterraram debaixo das terras. Que Deus fez um novo mundo, eles sabiam o motivo do porquê do juízo de Deus. As aberrações. Dos 3 filhos descenderam os povos do mundo inteiro. Por isso que os mitos se parecem. As histórias são semelhantes. Aí as pessoas falam assim, os cristãos, tudo fica copiando. Crenças suméricas. Meu filho, o sumérico saiu de onde, meu bem? De barquinho de Noé. E os mesopotâmios? Barquinho de Noé. E os caimitas? Barquinho de Noé. Então quem copiou quem? Essa é a minha discussão. Quer defender mito? Então defenda mito de verdade. Não só para fazer bonito, para incentivar as pessoas a ler, para vender curso.
sem dominar a raiz principal dele, que é a espiritual. Então, Paulo não estava doido. Ele não colocou Eva no assunto, ligando a virgindade e a pureza a um único marido, à torta e à direito. Ele era um homem sensato. Eva foi violada. Ela se permitiu. Ela abriu a porta. Lembra do primeiro vídeo? A sabedoria de baixo, ela é cultuada pela Kundalini, a serpente de fogo que sobe das regiões dos órgãos genitais. Por isso, como eu disse, que todo culto satânico, a orgia, é necessária. É a chave de entrada para demônio. Se não tiver, não funciona. Por isso que os adolescentes de hoje estão que estão, porque todos participam de um grande culto a céu aberto sem saber. Sexo irresponsável. Sem entendimento. Apenas por prazer momentâneo. É porta para entidades demoníacas. Para te consumir, para te comer. Você vira ração do mundo espiritual. E um abismo chama outro abismo. Então, vamos lá. Árvore do conhecimento. Enoque 32. Por sobre as montanhas ao nordeste vi 7 montes, cheios de nardo precioso, almacegas, nela e pimenta. 7 montes, né? 7 cores do arco-íris, que George MacDonald escreve aqui. 7 pilares lá no fundo da história, que a gente também vai ver. Dali transportei-me por sobre os cumes de todas essas montanhas, na direção oriental da terra. Passei pelo mar da Eritreia e depois, afastando-me dele, sobrevoei Zotiel. Então cheguei ao Jardim da Justiça e vi, dentre as demais plantas, muitas e grandes árvores que ali cresciam. E elas eram aromáticas, muito bonitas, altas e majestosas. Entre essas encontrava-se a árvore da sabedoria, de cujo fruto comem os santos e alcançam grande sapiência. Essa árvore, pela sua fronde, assemelha-se ao pinheiro, sua folhagem é parecida com a da alfarrobeira, o seu fruto é tão delicioso quanto as uvas de vinho. Isso afirma o que eu disse. Não era uva, mas era semelhante. Mas era uma fruta que, assim como a uva, fermentava em bebidas alcoólicas. O álcool, vocês sabem que eles têm uma grande influência na nossa camada espiritual. Ele bloqueia ou ele ativa certos componentes. Ele abre portas. Ele faz por você o que você não faria de livre e espontânea vontade. Você não daria legalidade, mas ele dá por você. E o seu perfume é percebido a grande distância. Então exclamei: como é bela essa árvore, como é agradável o seu aspecto. Respondeu-me o santo anjo Rafael, que estava comigo, e disse: esta é a árvore da sabedoria da qual o teu pai, o teu antigo pai e a tua antiga mãe comeram antes do seu tempo. Então, peraí. Eles não iam comer nunca? Ou suprimir informação na tradução de Gênesis? Eles só comeram antes do tempo. Eles não estavam prontos. Com isso, eles conheceram o saber, os seus olhos se abriram e eles reconheceram que estavam nus. Então, eles foram expulsos do paraíso.
Levíticos. Vamos para Levítico? Já que imagina, apócrifo, não dou crédito. Mas Levítico. Você lê crente Levítico? Não. Crente nenhum lê esses livros. É chato, né? Só quer saber do Salmo 23 e do Salmo 91. Benção e proteção. Capítulo 19 de Levítico, a partir do verso 23. Deus, ele tem um padrão. Em tudo, em todas as esferas. Ele repete esse padrão. Porque ele é um Deus que arca com a sua palavra e é plenamente capaz de financiar tudo o que ele diz em todos os mundos. Assim como no Éden, tinha essa árvore que não era para comer antes do tempo. Quando ele deu a terra para o povo, ele disse: quando entrarem na terra e plantarem árvores frutíferas de todo tipo, não colham os frutos nos 3 primeiros anos. Considerem esses frutos proibidos. E não comam. O povo seria testado pela mesma prova de obediência que os seus pais, antigos pais, nossos antigos pais. Não comam eles nos 3 primeiros anos, proibidos. No 4º ano, consagrem toda a colheita ao Senhor como uma celebração de louvor. Por fim, no 5º ano, vocês poderão comer os frutos. Esse era o padrão para Adão e Eva. Acessar aquele fruto intrinsecamente estava ligado, sim, à relação sexual. Assustou? Intrinsecamente estava ligado. Eles não estavam prontos. Eles eram imaturos. Assim como hoje a humanidade, em grande maioria, é imatura para lidar com essa parte da vida humana. Por isso que no último vídeo eu questionei de maneira enfática, por que será, depois você volta lá a página e você lê aquele trecho, que a avó deu para Eva leite e pão, sendo que a gente sempre vê em livros de escritores cristãos oferecendo suco de uva ou vinho e pão numa refeição. Sempre tem, você pode pegar qualquer um daqueles livros ali, você sempre vai ver as crianças, todo mundo comendo, com pão e vinho, com pão e suco de uva. Porque isso representa a comunhão de uma mente madura que já está apta para comer na mesa junto com seu Senhor. E aqui, George MacDonald enfatiza que ela come leite. Isso significa que ela não tinha idade para certas coisas, ela era imatura, essa alma. Imatura. E aí deu o que deu. Eva comeu do fruto, gostou da coisa, ofereceu para Adão. Adão também caiu e virou o que virou. Se viram nus. E a gente vai ler aqui na frente mais um código, batendo o martelo em cima dessa tese que eu estou levantando, segundo a opinião de alguns, onde musguento ganha roupas, assim como Deus vestiu com roupas. E por que eles se viram nus? O que tem a ver o fruto com se ver nu? É porque abriu o entendimento dele. Entendimento pra quê? Se os dois, então, estavam até agora andando pelado um na frente da outra, não tinha entendimento nenhum, não via maldade nenhuma, não via malícia nenhuma. Do que, criatura? E aí eu vou ler de novo esse trecho agora, depois de tudo isso que eu expliquei para vocês, e vocês vão entender. Ela estava aos pés de uma árvore, em meio ao crepúsculo, ouvindo uma discussão entre uma topeira e um esquilo. Nessa discussão, a topeira dizia que a parte mais útil do seu corpo era o rabo, e o esquilo chamava a topeira de mão de
pá. Quer mais uma aqui? Mão de pá. O que a pá faz? Ela abre cova. Os dois estavam brigando. Ela se achando com o rabo dela. E ele dizendo que por culpa dela, mão de pá, cova foi aberta, morte foi instalada. Coincidentemente, George MacDonald, logo daqui a pouco, nos próximos parágrafos, expulsa os dois dessa floresta, desse jardim. Aí a escuridão havia adensado. Nossa, por que a escuridão caiu assim adensadamente logo depois desse acontecimento? O que isso quer dizer? Escuridão total. Vamos ver o resto do parágrafo? E Novelo notou algo que brilhava ao seu redor e alcançava o seu rosto. Opa, estou sendo vista. Ao olhar em volta, viu que a porta da casa estava aberta e a luz vermelha da fogueira parecia fluir como um rio, guiando-a pela escuridão. E por isso, disparou, fugiu, correu para casa. Luz vermelha da fogueira. Juízo. A presença de Deus viu o que ninguém mais viu. Ao entrar, viu que a panela estava fervendo sobre o fogo e a moça, grandiosa e adorável, estava sentada do outro lado. Eu a observei o dia todo, disse a moça. Você deve comer daqui a pouco, mas teremos de esperar que o nosso jantar volte para casa. Ela se aproximou de Novelo e pôs-se a cantar. E a menina desejou ouvir aquelas canções para sempre. E aqui eu só consigo entender esse código se eu tenho acesso a outros tipos de livros e informações. Isso aqui, gente, é o hino da pérola todinho. Procurem, leiam o apócrifo, o hino da pérola de Tomé. Leia. Pouco tempo depois, um peixe brilhante entrou pela porta e se jogou dentro da panela. Em seguida, entrou um jovem que havia crescido mais do que as suas roupas surradas. Seu rosto era rosa de tão saudável e em sua mão ele carregava uma pequena joia que cintilava com a luz da fogueira. O que é isso em sua mão, musguento? A moça perguntou assim que o viu. Musguento era o nome que seus companheiros lhe haviam dado porque ele tinha uma rocha favorita, repleta de musgos, onde costumava se sentar durante dias inteiros para ler. Eles diziam que os musgos começaram a crescer ao redor do corpo do garoto também. Quem é a nossa rocha? Em cima do que e em quem você está firmado? Você está tão integrada a ela que ela já está fazendo parte da sua própria natureza? Você se deleita com as suas palavras em lê-lo diariamente? Conhecer mais da profundidade, da estatura, da grandeza, do diâmetro dessa rocha? Musguento ergueu a mão. No momento em que a moça viu que ele segurava a chave dourada, ela se levantou da cadeira e beijou Musguento na testa. Colocou-o sentado onde ela estava e então manteve-se de pé diante dele como uma serva.
Musguento não entendeu isso e ergueu-se imediatamente, mas a moça implorou que ele se sentasse, com lágrimas em seus lindos olhos, e pediu para ficar diante dele. Você é uma moça grandiosa, esplêndida, linda, senhorita, disse Musguento. Sim, eu sou, mas meu prazer é trabalhar o dia todo e você terá de me deixar em breve. Maior no reino é aquele que serve. A alegria dela foi saber que Musguento, Adão, carregava com ele a chave para que abrisse as portas das próximas gerações por onde o Redentor viria. A esperança chegaria. E a escuridão novamente pudesse se tornar em dia eterno. Por que você diz isso, senhorita? Porque você tem a chave dourada. Mas eu nem sei usá-la. Não consigo encontrar sua fechadura. Pode me dizer o que devo fazer? Você tem de encontrar a fechadura e esta tarefa é só sua. Não posso ajudá-lo. Só posso dizer que se procurar vai encontrar. Aquele que procura encontra, aquele que bate me acharás. Que tipo de caixa ela irá abrir? O que há lá dentro? Eu não sei. Eu sonho com isso, mas eu não sei. Tenho de ir agora mesmo? Você pode ficar aqui essa noite e jantar conosco, mas deve partir amanhã de manhã. Tudo o que posso fazer por você é lhe dar algumas roupas. Aqui é uma garotinha chamada Novelo, a qual você deverá levar consigo. Veja só Gênesis 3:21. E o Senhor fez roupa para tapar a nudez deles. O que Musguento ganha? Roupas antes de sair do jardim. Quem ele tem que levar? Novelo. Isso será legal, disse Musguento. Não, reclamou Novelo. Eu não quero deixá-la, por favor, avó. Você tem que ir com ele, Novelo. Eu lamento perdê-la. Mas será melhor para você. Até mesmo os peixes, como você pôde ver, têm de entrar na panela e depois mergulhar na escuridão. Se você encontrar o velho do mar, pode pedir que ele envie mais peixes para mim, por favor? Meu tanque está ficando vazio. Ao dizer isso, ela tirou o peixe da panela, colocou a tampa como antes estava. Eles se sentaram e comeram o peixe, e em seguida a criatura alada se ergueu da panela, circulou pelo teto, aninhou-se no colo da moça. Ela conversou com a criatura, levou-o até a porta e o lançou na escuridão. Eles puderam ouvir a batida de suas asas diminuir conforme se afastava. E aí eu já expliquei no último vídeo sobre isso e quero deixar mais um adendo aqui. Para não dizer que eu sou totalmente, fora da caixinha. E sim, eu consigo aqui também enxergar uma lenda celta de que existia um homem chamado Meku, que ele era servo de um grande druista, sacerdote celta, e que ele foi cozinhar um peixe, um salmão, para esse mestre. E esse peixe, ele tinha a incumbência de dar grande sabedoria para quem o comesse. E aí, na hora de cozinhar, ele queimou o dedo, e aí ele pôs na boca porque estava ardendo demais, e só nesse ato, por ele ter tido contato com o peixe, ali já foi passado para ele toda a sabedoria do universo. Enfim, eu sei disso, eu conheço os mitos, eu não sou ignorante, eu não sou uma menina fanática que está aqui querendo impor, através de ideias revolucionárias, uma nova fé. Eu estou trazendo à luz aquilo que muitos cristãos há muito tempo, desde antes de George MacDonald, porque para ele escrever, ele lia de alguém. Verdades que as pessoas sempre tiveram dificuldades e falta de coragem de trazer explicitamente à luz.
Então, a moça mostrou a Musguento outro quarto, assim como o de Novelo. Pela manhã, ele encontrou uma muda de roupas bem ao seu lado e vestiu-as e ficou muito bonito. Mas quem veste as roupas dadas pela avó nunca enxerga a própria beleza, apenas a beleza nas outras pessoas. Ambiguidades de sentidos. Tem a parte que estamos falando sobre Adão e Eva e as vestes pelo qual eles ganharam. E tem aqui também o sentido de que todos aqueles, todos nós, que somos transformados, lavados e recebemos vestes novas do Espírito Santo. Realmente nós não vemos, até porque isso é conquistado em campos de grandes guerras. Mas são as pessoas, são os olhos das pessoas lá fora que olhando testificam o quão diferentes somos. O quão transformados estamos. Não é assim? Novelo não estava nada disposta a ir e tentou persuadir a avó. Por que eu deveria partir? Eu nem conheço aquele rapaz, disse ela à moça. Eu não tenho permissão de manter as minhas crianças aqui por muito tempo. Você não precisa ir se não quiser, mas terá de ir algum dia. E eu gostaria que partisse com ele, pois é quem detém a chave dourada. Nenhuma garota deve ter medo de seguir com um rapaz que tem a chave dourada. Você tomará conta dela, não é mesmo, Musguento? E ele disse que sim, com certeza. Então foi o que eu disse, a chave dourada na mão de Musguento, ela já abria e ela significava muita coisa. Muita coisa que a gente pode trazer para os nossos entendimentos aí, enfim, deixar florescer e se multiplicar à luz do entendimento. Uma delas, como eu disse aqui, se eu estou levando para o lado bíblico, da raiz hebraica do fato do verdadeiro acontecimento no Éden, Adão carregava com ele a semente santa, da linhagem real, os filhos de Adão, o filho do homem. Vocês sabem que Jesus sempre dizia, o filho do homem, eu sou o filho do homem. Filho do homem, filho de Adão, DNA, que foi forjado por Deus, uma linhagem guardada, por quê? Porque pelo ato de Eva, o acontecimento de Eva, se deu sim uma origem maligna na terra. Eva é a mãe de todos os viventes, mas Adão não. Tem a linhagem de Adão e tem a linhagem de Satanás. Ah, mais um alfinete pro teu ouvido? Mais uma heresia? Pode ser. Para você. Para mim não é. Então, essa chave, ela carregava muita coisa. Ela carregava a promessa da redenção, da restauração, da vinda do resgatador, da presença do Espírito Santo, né, da direção, da sabedoria. E aí ele teve que fazer essa aliança, essa promessa com a avó de que ele sim protegeria a Novelo de qualquer perigo. Novelo lançou um olhar sobre Musguento e inesperadamente pensou que poderia ser bom acompanhá-lo. E, disse a moça, se vocês se perderem um do outro quando estiverem Ai, nunca me lembro o nome daquele país. Não tenham medo, apenas continuem. Ela beijou Novelo e deu um beijinho na testa de Musguento, guiou-os até a porta, acenou para a direção leste. Musguento e Novelo deram as mãos e caminharam para longe pelas profundezas da floresta. Na mão direita, Musguento carregava a chave dourada. Quem é a mão direita? Representado nas escrituras, gente. Quem é a mão direita? É Cristo, a destra de Deus. A justiça, o amor, o perdão. Não é isso? Deixa eu pegar aqui que eu não tinha separado isso, mas eu me lembrei de uma passagem. Ezequiel 43. Olha lá. A avó, agora aqui, a rua que o Espírito Santo apontou para leste. Vocês devem ir para lá, leste. Sigam. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Não parem. Simplesmente sigam caminhando, olhando
para lá, leste. Ezequiel 43, verso 1. Depois disso, o homem me levou à porta leste. De repente, a glória do Deus de Israel surgiu, vindo do leste. O som de sua vinda era como o rugido de águas revoltas, e toda a paisagem se iluminou com a sua glória. Ô bênção! Vai me dizer que é muita coincidência isso aqui, gente, com todos os pontos que eu trouxe aqui para vocês. O pecado aconteceu com todos nós. Não estamos aqui sofrendo por causa de Adão e Eva, não, viu, gente? Todo mundo tem culpa no cartório por causa da nossa pré-existência. Pré-existência não é reencarnação, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é a compreensão de que sim, um dia já estivemos com Deus, como a palavra fala. E fomos destituídos da sua glória, porque pecamos. A nós foi confiado o juízo de nascermos nessa terra, em carne e osso. Como Jó fala, sou espírito e fui revestido de tendões, carne, pele. E fui coalhado, fui formado para nascer aqui. Uma vez estando aqui, é a minha última oportunidade de fazer a escolha da forma correta que eu não fiz anteriormente. Que eu infringi leis celestes contra Deus e que me deram o direito de passar por aqui. Essa é a nossa única chance. A nós é dado o direito de morrer uma única vez. Somos a terça parte do céu. 1/3 os anjos que lutaram fielmente ao lado do Pai. 1/3 os anjos que se rebelaram descaradamente contra o Pai. E quem é a terceira parte? 1/3 é 1 dividido em 3. Quem é a terceira parte? Por que a humanidade tem que ficar sempre no meio desse duelo de deuses? Por que eu sou obrigada a escolher entre o bem e o mal? Entre o profano e o sagrado? Por que eu tenho que ficar todos os dias tendo que impedir a minha natureza má? Convencendo a minha alma de que eu devo ser bom, elevado? Que culpa tenho eu? Que Eva comeu a maçã? Gente, vocês sabem por que o mundo colocou a maçã na cabeça das pessoas? Ela tem um monte de significado metafísico, mas você já viu maçã cortada no meio? Você é adulto, né? Não é querendo ser desagradável, mas é querer ser clara. Tirar da sua mente a cegueira para você largar a mão de ser trouxa do sistema, daqueles que te enganam. Quem é a terceira parte? Somos nós. Que ficamos em cima do muro, que fomos neutros, que não escolhemos um lado. E aqui nós somos obrigados. Pode ver que a nossa vida ela é girada em torno de situações que nos obrigam a todo momento escolher entre o certo e o errado ou entre o bem e o mal. É a todo momento você está sendo testado nisso, naquilo que você não fez. E aí, vencer nesse mundo, amando a Deus e as suas leis, escolhendo o Deus de Israel, a verdade, o bem e a justiça. Eu ganho o meu direito de retornar para casa. E quem me concedeu essa graça? Cristo, que pagou o nosso resgate. Pensa bem, gente, resgate. Eu resgato algo que um dia já foi meu, assim como Abraão foi resgatar lá Ló daqueles reis que fizeram guerra contra ele, sua família e a sua cidade, sequestrou Ló e sua família.
Abraão foi fazer o quê? Resgatar. Eu resgato aquilo que um dia já foi meu. Redenção. Restituição. Eu restituo aquilo que um dia já era instituído e que perdeu. A parábola de Lucas 15. Quem é a ovelha perdida somos todos nós. Quem é a dracma perdida somos todos nós. Quem é o filho pródigo? Somos todos nós. Fazemos parte de uma família divina que tem mãe, que tem pai e tem filhos. Uma nova família que o Senhor está separando os seus eleitos. Aqueles que tiverem em suas faces a sua semelhança. E que semelhança é essa? Tem cruz nas suas costas? Tem coroa de espinho na tua cabeça? Seus pés e suas mãos estão furados? Pela sua vida nessa terra, sacrificando a tua carne por amor ao reino? O que as pessoas ao olhar para você vão contar das tuas roupas espirituais? Qual é o testemunho que você exala por onde você passa? Você transforma o pedaço de chão aonde Deus te confiou? Você transforma a vida das pessoas, o dia, o ambiente delas melhores? Você honra a tua esposa? Você zela por um leito sem mácula? Você ama o teu esposo? Você também é fiel a ele? E os frutos, os filhos, que são a materialização, a extensão de um pedaço de cada um de vocês? Estão sendo educados na palavra? E na palavra não significa na igreja de pedra. Estão sendo educados para serem igreja? Estão sendo enriquecidos com inteligência? Vocês entendem? Como que a conversa fica muito mais séria quando de fato eu entendo as coisas como elas de fato são. Quer entender mito? Vamos entender mito. Mas vamos entender mito da forma correta. E a conversa é séria. Érica, mas essa história, esse conto, meu Deus, agora como que eu faço? Eu dou para minha criança lidar. É óbvio que você não vai falar nada da compreensão do código para essa criança, mas isso aqui é um direito da humanidade. É a história de todos nós, desde o princípio. Não precisa ela saber. Ela não tem nem maturidade, estrutura para isso. Se você fizer isso, você está cometendo um crime. Primeiro diante de Deus. Porque você não está respeitando a mente dela. Você está fazendo com ela igual Satanás fez com Eva. Entende por que os adoradores de Satã amam tanto catar menininha nova, menininho novo? Né? A pedo. Entende? É mais ou menos isso que ele fez com Eva. Você viu como que as coisas vão se encaixando? As lacunas sem respostas, as questões que os ateus amam jogar para nós, para poder, né, desafiar o nosso Deus, vão ganhando respaldo, com fundamento. Então, lembrando, gente, a minha vocação é de despertar os adultos, as mentes maduras, os mestres, as mães,
Porque para você entender a importância do realizar dos teus filhos, primeiro você precisa entender qual é a sua importância nesse mundo diante de Deus e as suas responsabilidades. Não faça isso com a tua criança. Já com o teu adolescente a conversa é outra. Aí, filha, cada qual cuida da sua cria. Porque adolescente já tá tendo contato com coisas lá fora aberrantes, profanas. Então, já que é para aprender, vai aprender o que é certo. Vai entender a origem dos atos. Então é isso, gente. Vou encerrar por aqui. Acredito que eu consegui entregar o que eu me designei a entregar nesse vídeo. E te espero no próximo, para a gente concluir essa leitura, tá bom? Deus abençoe vocês.